Olá, queridos, tudo bem? Hoje é o dia da nossa primeira revisão. Ontem a gente fez a nossa lição 50 e hoje a gente tem a revisão 1 de Um Curso em Milagres. Sejam muito bem-vindos, então, para essa nossa nova fase na jornada de volta para casa. Começa a ser um formato diferente. Para quem já fez um curso em Milagres, através do livro, sabe que a partir da lição 51 é um novo formato, as lições, mas eu quero desejar para vocês uma boa nova fase nessa jornada e também porque hoje é domingo de Dia das Mães e eu quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que me assistirem aqui hoje e futuramente no YouTube. A gente tem um papel muito lindo nesse papel de mãe, desse personagem de mãe, porque o amor de mãe é a sombra, ou a sombra não, mas o reflexo que possa dizer que exatamente um reflexo do amor no céu. É o amor que a gente pode mais dizer que é um reflexo do amor no céu, apesar de ainda precisar ser muito purificado, né? Esse amor especial entre mães e filhos precisa ser purificado. A gente precisa pedir a Jesus que purifique esse amor e que, assim purificado, seja estendido a toda a filiação. Porque enquanto a gente ama um filho de um jeito e todo o restante da filiação de outro, a gente continua afirmando, confirmando a separação. É um treino. Claro que pra gente ainda é muito difícil pensar em fazer isso. Estender a toda a filiação o mesmo amor que a gente sente por um filho. Mas assim como é um amor muito grande, é onde mais a gente também consegue perceber tanto o amor especial quanto o ódio especial. E o Kenneth Wapnick tem também um livro que chama Pais e Filhos, que é fantástico. Esse vocês conseguem encontrar o PDF procurando no Google, tá? Diferente da jornada que eu, por exemplo, não encontrei no Google, foi só dentro dos grupos de estudo mesmo que eu consegui adquirir. Então, o Pais e Filhos a gente consegue encontrar no Google, tá bom? Então, procurem que vocês vão encontrar. É um livro fantástico, realmente, para nos ajudar no caminho da purificação desse amor de mãe para filho, de mães e filhos, certo? Mas realmente é o amor que a gente pode dizer que é um reflexo do nosso amor no céu, mas precisa de muita purificação para que ele saia desse contraste de amor e ódio especial. Tá? Porque aquilo que a gente já falou outras vezes, gente, independente de ser mãe, filho, pai, filho ou outro relacionamento, egos não se comunicam e o ego não ama. O ego só carrega ódio. E mesmo num relacionamento entre pais e filhos, o ego tá ali. Parece estar presente. E a gente se deixa enredar muitas vezes. Quem nunca viveu situações de raiva com o filho, ou com a mãe, ou com o pai, né? Então, de sentimento de vitimação, insegurança,
não se sentir amado, se sentir criticado ou criticar. Então, é um amor que precisa ser purificado, por isso a gente chama Jesus e pede ajuda a Ele. Que esse dia seja um dia muito lindo para todas as mamães e que elas possam pensar nisso que eu estou falando agora e treinar e pedir a Jesus: Jesus, purifica esse amor. Purifica esse amor e assim que purificado, estenda a toda a filiação. Porque todo amor que ainda permanecer separado não é amor, é qualquer outra coisa. É um treino, mas não é possível sem a ajuda de Jesus, sem a ajuda do Espírito Santo, que isso aconteça. Jesus não amava mais a mãe do que todos os outros. E não é que ele precisava deixar de amar a mãe do jeito que ele amava, não. Era purificar o amor com a mãe, não deixar de amar a mãe, mas um amor puro, um amor curado, um amor purificado. E assim ele estendia para todos os outros o mesmo amor. Nunca deixar de amar a mãe para poder amar os outros. É o amor pela mãe, pelos pais, pelos filhos. Só precisam disso, mais uma vez. Através da ajuda de Jesus e do Espírito Santo, pedir no dia de hoje que esse amor seja purificado e que a gente consiga, que a gente possa estender a toda a filiação. Tá bom? Sem mais amores especiais e ódios especiais, tá bom? Então que vocês tenham um dia muito lindo e que seja uma oportunidade de treinar a cura e a purificação desse amor, tá bom? Vamos começar nossa revisão 1 pela introdução, onde o Kenneth diz: tenho falado com frequência sobre a estrutura sinfônica de Um Curso em Milagres e geralmente me refiro ao texto quando faço isso, mas o mesmo é verdadeiro para o livro de exercícios. Uma das características de um trabalho sinfônico, especialmente aqueles escritos nos séculos XVIII e XIX, é o de que o movimento inicial de uma exposição que apresenta os diferentes temas, uma sessão de desenvolvimento que os elabora e uma recapitulação onde o compositor traz os temas de volta, mas de uma forma nova. É isso que encontramos no livro de exercícios. Isso que eu falei para vocês agora, a estrutura fica diferente, mas ele traz as mesmas ideias que a gente viu até a lição 50, só que de outra maneira. As lições de número 1 a 60, especialmente, demonstram a forma habilmente sinfônica com que Jesus organizou seu material. As primeiras 50 lições consistem na exposição e desenvolvimento de diversos temas. E aqui, na primeira revisão, eles retornam, mas apresentados de forma diferente. Ele explica isso no final da introdução, como devemos ver agora. Minha discussão vai se focalizar nos temas principais dessas primeiras lições do livro de exercícios, o coração de Um Curso em Milagres, e nas formas nas quais Jesus as integra nessa revisão. Em geral, podemos resumir esse movimento da nossa sinfonia da seguinte forma: assim como o texto começa com seu tema central, o primeiro princípio dos milagres.
Não há ordem de dificuldade em milagres. Esse é o primeiro princípio dos milagres, lá no início do livro-texto. Não há ordem de dificuldade em percepção. Nos primeiros 3 parágrafos, Jesus nos instrui sobre como procedermos com as lições, pedindo-nos para pensarmos sobre as ideias na revisão com tanta frequência quanto possível, através do dia todo. Sim, é como um estudante que vai evoluindo, né, gente? A gente já tem condições de evoluir. Ah, que coceira no meu olho. Então, a gente já tem condições de evoluir, né? Assim a gente faz quando tá em qualquer escola. A gente vai evoluindo, né? Processo de aprendizado. Então, começando na revisão mesmo, onde Jesus diz que a partir de hoje teremos uma série de períodos de revisão. Cada um deles abrangerá 5 das ideias já apresentadas, começando com a primeira e terminando com a 50ª. Haverá alguns comentários curtos depois de cada uma das ideias que deves considerar na tua revisão. Nos períodos de prática, os exercícios devem ser feitos como será indicado a seguir. Começa o dia lendo as 5 ideias, incluindo os comentários. Depois disso, não é necessário seguir nenhuma ordem em particular ao considerá-las, embora cada uma deva ser praticada pelo menos uma vez. Dedica 2 minutos ou mais a cada período de prática, pensando sobre a ideia e os comentários relacionados depois de lê-los. Faze isso com a maior frequência possível durante o dia. Se qualquer uma das 5 ideias te atrair mais do que as outras, concentra-te nela. Porém, certifica-te de revisar todas mais uma vez no fim do dia. Então, essas aqui na introdução da revisão são as instruções de Jesus de como a gente deve proceder nessa revisão, tá? Não é necessário incluir literal ou minuciosamente os comentários que se seguem a cada ideia nos períodos de prática. Ao invés disso, tenta enfatizar o tema central e pensa nele como parte da tua revisão da ideia com a qual se relaciona. E o Kenneth diz que nós, portanto, vemos a ênfase contínua de Jesus em pensarmos sobre e aplicarmos essas ideias durante o dia todo. Além disso, notamos sua insistência no conteúdo da lição, seu ponto central, ao invés de na sua forma. Ele não está buscando que sejamos literais ou compulsivos na nossa prática, mas que aprendamos a generalizar a mensagem da lição para qualquer aspecto do nosso dia que seja significativo. Depois de ter lido a ideia e os comentários relacionados, os exercícios devem ser feitos com os olhos fechados e quando estiveres sozinho em um lugar quieto, se for possível. Isso é enfatizado para os períodos de prática no teu atual estágio de aprendizado. Jesus comenta aqui que essas são 2 sentenças importantes, nas quais vemos Jesus nos dando períodos estruturados de meditação. Em eu não preciso fazer nada, por outro lado, ele nos diz que esse não é um curso de contemplação ou meditação. Ele certamente não é contra a meditação, mas isso não é uma parte integrante do processo de perdão. Uau!
Nessa introdução, Jesus indiretamente nos previne sobre algo a respeito do qual ele é mais direto no manual para professores, que é a parte que diz como o professor de Deus deveria passar o seu dia. O ponto, mais uma vez, é que quando você tiver períodos estruturados de prática ou meditação, eles facilmente se tornam rituais e deuses por conta própria. Eu enfatizei nas minhas palestras sobre as primeiras 50 lições que um dos principais objetivos de um curso em milagres, bem articulado no livro de exercícios, é nos fazer aprender a generalizar. Portanto, se você só puder estar com Deus, pensar sobre Jesus ou se lembrar das lições durante os períodos de prática estruturada, estará anulando o seu propósito. É por isso que Jesus diz especificamente no teu estágio atual de aprendizado. Ele está presumindo que todos estão começando no primeiro degrau da escada. Então, ele está essencialmente retreinando nossas mentes desde o início. Ele está nos pedindo para deixarmos de lado tudo o que pensamos saber sobre meditação, contemplação, oração e espiritualidade e deixá-lo nos ensinar tudo de novo. Tanto que a gente tem essa parte aqui que eu ando namorando para ler para vocês um pedacinho, que é a canção da oração, né? Fala muito disso. A gente começa a ter uma outra percepção de oração. Então essa parte é muito importante. Você que não leu ainda a canção da oração, você vai entender quando ler. Nosso professor nos faz começar com exercícios estruturados e frequentemente simples, mas ele não quer que eles se tornem objetos especiais de apego. Não quer que se torne aquilo que ele fala sempre que não é pra gente fazer. Como é que é? Ai, me deu o branco do negócio. Mas não é para ser uma coisa estruturada e que não vire Como é que é, gente? Deixa pra lá, depois quando eu lembrar eu falo. Embora isso esteja no livro de exercícios, Jesus está emitindo uma palavra de prevenção sobre o mau uso potencial desses exercícios. Ritual, gente, ritual. Ele chama bastante atenção para a gente não transformar as lições em rituais, porque fica uma coisa automática, né? Qualquer ritual. Olha só, é que nem um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não tem nem significado pra gente. Tem muita oração dessas que já virou automática, que a gente nem entende o que significa, o que é. Não faz muito sentido, né? Então é isso que ele não quer, que a gente faça mau uso dos exercícios, senão não vai ter o propósito que ele quer. Contudo, será necessário que aprendas a não precisar de nenhum... porque assim, ele tá falando pra gente fazer sozinho, em quietude, no silêncio, né? Mas aí aqui ele tá dizendo que, contudo, será necessário que aprendas a não precisar de nenhum cenário especial para aplicar o que tens aprendido. Necessitarás mais do teu aprendizado em situações que pareçam transtornar-te do que naquelas que já parecem calmas e quietas. Sim, depois que a gente já está praticando há um tempo, a gente até esquece das dificuldades que a gente tinha no início, porque já se tornou, de tanto a gente praticar, já é mais fácil, já é natural, e a gente nem lembra que tinha dificuldade disso antes, né?
Então agora, cada vez que a gente tem uma situação que está transtornando a gente, é nessa hora que a gente tem que usar as ideias do dia e praticar. Isso é fazer a prática de um curso em milagres. É usar a ideia do dia em cada situação que traga desconforto, aflição, conflito. Elas são as lições, elas são a substância que a gente tem de treino. É a oportunidade do perdão em cada situação que nos aflige. E é aí que a gente tem que aprender a usar. E muitas vezes a gente vai estar no meio de um monte de gente, no meio de um tumulto. Por isso que ele está chamando a atenção. Que claro que inicialmente, se possível, a gente fazer em quietude, em silêncio, mas é um estágio, é um processo do aprendizado. Logo, com a prática, a gente vai aprendendo a ir para Jesus, a ir até o Espírito Santo, a ir até o céu, justamente quando mais a gente precisa, que é quando a gente está em conflito, ou com a gente mesmo, ou com alguma pessoa, ou em alguma situação. Então Jesus não está dizendo que existe qualquer coisa errada em fazer arranjos externos para estar confortável quando você meditar, não é isso? Mas ele não quer que você forme um relacionamento especial com sua postura ou respiração, o aroma da sua vela, a música, um curso em milagres ou qualquer outra coisa, nem mesmo com o livro. A ênfase não deveria estar em modificar situações externas para que você fique feliz, mas em tentar mudar seus pensamentos para que você fique verdadeiramente feliz. Porque daí não vai importar o zum 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 que parece que está acontecendo fora, né? Não importando onde você está ou quais são suas condições, novamente. Ele não é contra você fazer qualquer coisa que vai ajudá-lo a relaxar, mas que a gente deixe de ser dependente disso. Porque, mais uma vez, é ser dependente de algo lá fora para estar bem. E eu fiz tanto isso. Agora eu já não faço mais, não tenho mais necessidade disso, mas não. Ah, e daí era difusor com óleo essencial, musiquinha. Tinha que estar quieta, trancada num quartinho lá, ou então na natureza. E hoje não tem mais necessidade disso, pelo contrário, eu pratico um curso em milagres muito mais no tumulto do que no silêncio. Mas ainda continuo, tipo, na hora do banho é fantástico, vem muita inspiração, vem muita resposta, sabe? É no momento que eu faço também muita oração. Então é isso, ele só quer que a gente fique vigilante contra o especialismo ritualístico que iria agir contra o seu aprendizado. Porque daí a gente precisa de um retiro para se conectar, precisa de música, precisa de meditação, precisa de cheirinho, precisa de um monte de coisa, senão não consegue. Isso é uma prisão. O propósito do teu aprendizado é fazer com que sejas capaz de trazer a quietude contigo e de curar a aflição e o tumulto. Isso não é feito evitando-os e buscando um refúgio de isolamento para ti mesmo. Então, para afirmar esse ponto importante novamente, Jesus não está dizendo que não deveríamos meditar e ter períodos de prática estruturados. De fato, é precisamente sobre isso que é essa primeira parte do livro de exercícios. Ele simplesmente está nos fazendo saber que estamos nos primeiros estágios de aprendizado. E isso é um próximo passo. A próxima parte do estágio do aprendizado, que é aprender
a se libertar de todas essas coisas externas para poder se comunicar com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus. Ele simplesmente está nos fazendo saber que estamos nos primeiros estágios de aprendizado, o que ele vai nos levar muito, muito adiante do lugar no qual estamos agora. Olha só, a gente vai avançar bastante a partir de agora. Temos um vislumbre desse muito, muito distante nessa adorável passagem do Manual para Professores, dada no contexto de aprender a praticar a justiça do Espírito Santo. Não há nenhum conflito inerente entre justiça e verdade. Uma é apenas o primeiro pequeno passo em direção à outra. O atalho passa a ser bastante diferente à medida em que é percorrido. E do ponto de partida, não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo essas, cujo esplendor atinge alturas indescritíveis à medida que se prossegue, estão muito aquém de tudo que nos espera quando o atalho termina e com ele o tempo chega ao fim. Mas é preciso começar em algum lugar. A justiça é o início. Períodos estruturados de prática e meditação são, portanto, o início. É quando tudo começa. É só um estágio. É só o jardim de infância. Quem tá aqui? Quem tá aqui? Ah, eu desconfiei que era você que estava aqui. Feliz Dia das Mães. Depois tu olha no comecinho, quem perdeu essa primeira parte, dá uma olhadinha no início do vídeo que eu falei um pouquinho sobre pais e filhos, por causa do Dia das Mães, tá? Ainda aprenderás que a paz é parte de ti e só requer que estejas presente para abraçar qualquer situação em que te encontres. A ideia é que iríamos nos sentir pacíficos não apenas quando tudo estiver quieto ao nosso redor, mas também e especialmente quando tudo parece estar desmoronando. É essa prática. Quando nós ou nossas famílias estamos devastados pela doença, quando a raiva e as acusações estão descontroladas, e quando estamos em meio à culpa, à ansiedade, terror e quaisquer dos sentimentos que são partes inerentes de nossas vidas, o Kenneth está falando aqui. Então, é nesses momentos que a gente vai praticar um curso em milagres, porque um curso em milagres é um curso de perdão. E é quando mais a prática de um curso em milagres atua. É nesses momentos que o Kenneth citou aqui. A gente vai ver mais adiante que a prática também é para os momentos que a gente acha que são de muita alegria, tá? Porque os momentos de muita alegria, vamos dizer assim, são o doce que o ego dá para nós e que faz a gente se iludir, sabe? Mas ainda não chegamos nesse estágio. Por enquanto, a gente pratica na parte negativa, tá?
É nesses momentos que nós especialmente precisamos pensar sobre Jesus e o que ele está ensinando. Obviamente não faria sentido, de um ponto de vista de aprendizado, que se só pudéssemos nos voltar para ele e encontrar a paz quando estivéssemos fisicamente quietos. Nossos momentos de inquietude são simplesmente uma parte do programa de treinamento de aprender a ir para dentro, para que, uma vez confortáveis com esse processo, possamos chamar a paz sempre que percebermos que estamos nos voltando para o ego em busca de ajuda. Reconhecendo imediatamente a necessidade de mudarmos de professor. E finalmente aprenderás que não há limites quanto ao lugar onde estás, diz Jesus aqui. Portanto, a tua paz está em todos os lugares, assim como tu. Prestem atenção nessa frase. E finalmente aprenderás que não há limites quanto ao lugar onde estás. Portanto, a tua paz está em todos os lugares, assim como tu. Se somos mente, se somos espírito, nós estamos em todos os lugares. Coisa linda. Esse é o objetivo final do aprendizado: generalizar as lições e situações específicas nas quais estamos sendo ensinados, para que elas se apliquem a todos os relacionamentos, todas as situações, todos os momentos e em todas as circunstâncias, sem exceção. Se não há mundo lá fora, o que é a chave da premissa metafísica de um curso em milagres, então o mundo está dentro de você. É aí que a paz é encontrada. Além disso, se não há mundo fora de você, como ele poderia afetá-lo? É isso que precisamos aprender. O que fazemos através de um estudo e prática cuidadosos. Notarás que, para os propósitos da revisão, algumas das ideias não são dadas exatamente na sua forma original. Usa-as tal como são dadas aqui. Não é necessário voltar às declarações originais, nem aplicar as ideias da forma sugerida então. Afirmando novamente, Jesus está dizendo que nessas 10 lições de revisão, ele vai juntar esses temas e nos mostrar como eles são integrados. A natureza coesiva do sistema de pensamento. Compreender um dos temas ou conceitos em um curso em milagres automaticamente leva você aos outros, refletindo sua consistência interna. Como acabei de mencionar, o tema predominante dessas 50 primeiras lições é a correção das nossas percepções errôneas. Vemos de novo e de novo quanta ênfase Jesus coloca em nosso aprendizado, de que nossos pensamentos determinam o mundo que vemos, elaborando o princípio que ele nos dá uma ou duas vezes no texto. A projeção faz a percepção. Nós primeiro olhamos para dentro e reconhecemos com horror nossos pensamentos de pecado, culpa e medo, especificamente nesse contexto. Pensamentos de ataque e julgamento, que então são projetados. Essas projeções se tornam a causa do mundo que percebemos fora de nós.
que em nossa experiência distorcida aparece como efeito. Portanto, Jesus nos ensina que esse é um curso em causa e não em efeito, como já vimos. Em outras palavras, esse não é um curso em mudar o mundo ou o nosso comportamento, mas em mudar nossos pensamentos, carregados de julgamento e ataque. Isso é maravilhoso, gente. A gente entender a profundidade do que está sendo dito aqui. A gente viveu até agora num mundo de efeitos, onde não há o que fazer. Por isso nosso sentimento de impotência, vitimação, porque quando a gente vive num mundo, a gente acredita que a gente vive num mundo de efeitos, o que tem para ser feito? Aí a gente é vítima mesmo. Por isso a importância desse curso. É Jesus nos ensinando a maneira de mudar a causa. Ai, Jesus. Quando Jesus nos diz que o que chamamos de pensar não é pensar de forma alguma, é porque estamos pensando em oposição a Ele e a Deus. O que se Ai, esse Google. Essa secretária do Google. Essa secretária do Google doida. Ela, do nada, ela surge aqui falando qual é o significado de alguma palavra que eu disse aqui no... E aí trava tudo. Então, de novo. Quando Jesus nos diz que o que chamamos de pensar não é pensar de forma alguma, é porque estamos pensando em oposição a Ele e a Deus. O que se opõe a Deus e a sua unicidade amorosa não existe. Portanto, nossos pensamentos de ataque, ansiedade e julgamento não existem. Dentro das nossas mentes iludidas, no entanto, certamente pensamos que existem. Nós projetamos esses pensamentos ilusórios de separação e ódio e vemos um mundo que não existe porque ele vem de pensamentos que realmente não estão lá. Portanto, é o nosso pensamento que é o problema, do qual temos que ser salvos. A salvação, portanto, nos ensina a corrigir nossos pensamentos equivocados, escolhendo a consequência da paz ao invés da do conflito. Essa afirmação familiar, perto do final do texto, vale a pena ser revista, acrescentando uma sentença adicional. É do capítulo 31. A salvação pode ser vista como nada além do escapar de conceitos. Ela não se preocupa com o conteúdo da mente, mas com a simples declaração de que ela pensa. E o que pode pensar, ela pode escolher e pode ser mostrado a ela que diferentes pensamentos têm consequências diferentes. Então, no início, assim, mais no início da minha prática, agora eu faço outros tipos, assim, de orações, né? Mas eu fazia muito isso. E isso a gente tem que fazer muito. É cada vez que a gente se sentir desconfortável, num conflito, julgando a gente mesmo ou outro,
em tristeza, ansiedade, qualquer conflito que não seja, qualquer coisa que não seja paz, a gente pedir ao Espírito Santo que corrija. E não só que corrija os pensamentos que estão causando aquele sentimento e aquela emoção, mas desfazendo os efeitos. Isso é uma coisa que ficou assim gravado em mim, sabe? Gravado mesmo. Desfazer os efeitos, porque um pensamento, um único pensamento, tem muitos efeitos. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, diferentes pensamentos têm consequências diferentes. Então, por isso que eu pedia sempre para Jesus, para o Espírito Santo corrigir o meu pensamento que possa ter causado aquela emoção que eu estava sentindo, porque muitas vezes a gente não tem nem consciência do que pensou. Às vezes a gente está angustiado, amargurado, triste, ansioso e a gente não sabe de onde é que saiu aquilo. Outras vezes a gente está mais consciente e a gente já sabe, tô nervoso porque não paro de pensar no problema tal. Ponto. Mas às vezes a gente não está consciente. Então eu peço, Jesus, eu não sei nem que pensamento foi que causou essa emoção, essa tristeza, essa ansiedade, essa raiva, esse julgamento. Só peço que tu corrija esse pensamento equivocado na minha mente e desfaça o efeito, a consequência desse pensamento. Outro tema importante é a decisão ou mudança de nossas mentes. E assim, uma confiança maior nessas lições está nos ajudando a perceber o que estamos fazendo para que possamos mudar nossas mentes dos pensamentos de raiva e julgamento para os de perdão e paz. Quando escolhemos aqueles pensamentos, eles automaticamente se estendem e fazemos a transição para o que Jesus chama de visão. O mundo externo não muda necessariamente. Na verdade, muitas vezes ele não muda de forma alguma. Esse não é um curso para mudar o mundo. Então, algumas vezes a forma vai ser mudada. A gente não sabe quando. Mas na maioria das vezes o propósito de um curso em milagres é que a nossa percepção mude. Dá um exemplo bem tosco, como eu digo, tá? Eu tô treinando, mas hoje é um dia que vai chover e ponto. Não vai mudar na forma porque tu pediu pro Espírito Santo corrigir a tua mente e tu tá com uma viagem marcada e tu tá com medo que chova e os teus planos de viagem e agora vai começar a chover justamente quando eu pude viajar e tu pede pro Espírito Santo corrigir tua mente que tá com medo de que vai dar tudo errado. Então, a gente se coloca nesse lugar para o Espírito Santo corrigir o nosso pensamento de medo e ansiedade por causa da previsão do tempo, justamente quando a gente vai viajar, tá? De repente, pode acontecer como aconteceu no meu caso, na minha última viagem, que a previsão era só de chuva e no fim foi só sol, né? A gente teve uma noite que choveu e no outro dia foi um sol maravilhoso, tá? Tudo bem, a previsão estava errada em todos os lugares que eu olhei na internet, em todos os sites que eu olhei, era chuva. Mas eu fiquei ali, pedindo para o Espírito Santo corrigir meus pensamentos de medo, de ansiedade e que fosse a melhor experiência que a gente pudesse ter, enfim. Mas poderia não ter mudado nada,
previsão do tempo poderia ser continuar do mesmo jeito, a gente podia ter pegado só chuva nessa viagem, mas o que poderia ter mudado nesse caso? A minha maneira de ver. A minha maneira de ver. Se eu percebesse de outra maneira, né? A gente estava indo para Gramado, se eu visse de outro modo, a experiência também poderia ter sido maravilhosa. Mas é tudo como a gente olha, então nem sempre vai mudar a forma. Às vezes vai mudar, às vezes não vai mudar. Mas é o que Jesus chama de visão, né? A gente vê com outros olhos. Vê com os olhos de Cristo, com os olhos do Espírito Santo, cada cena. O que muda é a forma de percebermos o mundo. Isso aí. O que significa a forma com que o interpretamos. Continuar com o processo de perdão é o que, em última instância, leva à visão de Cristo. Ou a percepção do Espírito Santo que vê e conhece a similaridade inerente ao Filho único de Deus. Claro, gente, eu dei um exemplo bem tosco, assim, mas para a gente entender o que é a gente perceber as cenas com os olhos do Espírito Santo e de Cristo. E a gente nem sabe como é perceber as coisas, as formas, o mundo lá fora, como é perceber como eles percebem. O nosso papel é estar entregue, disponível para ver como eles veem e pedir a eles. Eu quero ver essa cena, essa situação, como tu veria, Jesus. É isso? Resumindo, os temas centrais, existem vários temas subsidiários que devemos examinar também, então, os temas centrais são perceber a conexão entre os nossos pensamentos de ataque e o mundo que vemos, e reconhecer o apelo de Jesus para que mudemos nossas mentes e permitamos que ele seja a fonte do que vemos. Dessa forma, atingindo a verdadeira visão. Dos muitos temas dessas 10 lições de revisão, a visão é de longe o mais importante. Gente do céu! O brigueiro dos passarinhos na janela. É um motinho. Calma, gente. Tem pra todo mundo. Então, dos muitos temas dessas 10 lições adiante, a visão é de longe o mais importante, como devemos ver agora. Tá? Gente, a gente já tá com bastante tempo de vídeo e eu decidi agora que eu vou separar, tá? Revisão vai ser um encontro e a lição 51 outro encontro. Então, eu vou fechar aqui, vou arrumar o que eu preciso arrumar, vou tomar um cafezinho e depois eu volto pra gente fazer a lição 51 num outro vídeo, tá bom? Um beijo e até logo!